Olá, boa noite. Hoje estamos aí firmes nas atividades virtuais, mas essa live ela é muito especial. Ela é especial porque ela vem de um processo de diálogo, um processo de construção coletiva, e resultou, né, no que hoje nós temos um número de um projeto de lei e vamos conversar com ele, fazendo esse lançamento virtual coletivo. Eu expliquei para o pessoal antes de começarmos que eu gostei dessa ideia de lançamento virtual, que é o que possibilita que as pessoas saibam, né, o que nós fazemos no dia a dia na Assembleia. Para mim isso é muito importante, é uma forma de prestar contas sempre. E também ela é especial porque demonstra que é possível fazer na política processos coletivos. Vou contar como tudo começou. A Camila, que é a coordenadora do DCE, da UENG, durante a pandemia, procurou o nosso mandato com uma série de questões que a nossa universidade enfrenta. E aí, dessa primeira provocação, pessoal, vamos fazer uma reunião, desde que virtual, desde que a pandemia começou, não faço reuniões presenciais. E aí a Camila, então, convidou outros estudantes e nós fizemos uma reunião virtual, que para mim foi uma reunião de escuta, né, com vários estudantes de várias unidades. Dessa conversa, ou dessa escuta, nós fomos identificando aí em que o nosso mandato poderia atuar. É uma pauta a valorização da nossa UENG, assim como da nossa Unimontes, assim como ter recursos para a UENG e para a Unimontes. Então, como é que a gente se dedica a colocar na prática esse discurso, né, defender, valorizar a nossa UENG e a nossa Unimontes. Então, dessa conversa, vários apontamentos, né, do que poderia ser feito, vários encaminhamentos foram tirados. E aí trabalhamos um tempo e hoje essa live, né, essa conversa virtual, é resultado de um desses encaminhamentos. Naquela reunião, eu tive o prazer de conhecer virtualmente e de escutar a realidade de estudantes que são deficientes e que enfrentam no dia a dia da universidade dificuldades que não deveriam enfrentar. E o que nós identificamos é que falta, então, uma legislação específica para as nossas instituições de ensino superior no estado de Minas Gerais. Teve outra reunião, e aí, também da escuta, nós pudemos, então, construir o que agora tem um número, que é o projeto de lei 2245, de 2020, que dispõe sobre a política estadual de educação para pessoas com deficiência nas instituições públicas de ensino superior. Esse é a nossa ousadia necessária de termos uma política que faça, então, um processo de inclusão, um processo do acesso e da permanência dos estudantes nas nossas instituições públicas superior aqui de Minas Gerais. Então, essa é um pouquinho a história de como nós chegamos até aqui. Nós temos aqui, então, 3 convidadas e um convidado que vão conversar conosco sobre como é importante, qual é a realidade em que o projeto pode, né, ter uma legislação possa ajudar. Nós estamos aqui exatamente com a Camila, que é a coordenadora do DCE da UENG, Camila também, que é do Levante Popular da Juventude, o Giovan, que é estudante de Direito da UENG Unidade Ituiutaba, a Isadora, que é estudante de Direito da UENG Unidade Ituiutaba, e a Letícia, que é estudante de Ciências Biológicas. A sua unidade, Letícia, eu não peguei aqui, mas você vai falar para a gente. E estamos com essa turma. Então, essa ideia, o projeto, ele tramita, né, em algumas comissões, ele começa pela Comissão de Constituição e Justiça, e a própria mesa da Assembleia designa quais comissões ele vai tramitar. No mínimo, 3 comissões na Assembleia Legislativa. Então, essa é um pouco a nossa ideia. Eu posso ir falando um pouco do texto, mas eu acho que o texto hoje ele não tem a importância. O importante é que a gente possa escutar as pessoas, os nossos estudantes que estão aqui conosco nesse lançamento virtual do projeto de lei 2245.
Então, eu passo a palavra para a Camila, que vai começar fazendo as suas considerações. Depois da Camila, a Letícia, o Giovan e a Isadora. Pode ser nessa ordem? Então, Camila, com você. Bom, muito boa noite para todo mundo, para quem está assistindo. Boa noite, Bia, Letícia, Giovan, Isadora. Na figura dos três, também, né, cumprimento todas e todos os estudantes da UENG. Aproveito também para deixar aí as minhas saudações à companheirada do DCE. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar muito, né? Mas hoje eu, inclusive, vou me dar o direito, né, de ficar calada e de ouvir também. Quando a Bia diz, né, que esse projeto de lei ele nasce de um processo de escuta, ele foi também um processo de escuta para o Diretório Central dos Estudantes da UENG, né? E que foi também um processo muito importante para que a gente tivesse condição de entender a dimensão do que é a organização dos estudantes na nossa universidade e ter a dimensão também, né, do que a nossa luta significa para que a gente, de fato, construa a universidade, o projeto de universidade que a gente tanto reivindica. Estamos muito felizes hoje, enquanto DCE, né, de estar nesse espaço, construindo esse espaço com você, Beatriz, né, que sempre também se colocou aí em defesa da nossa universidade, que já abriu, né, várias pontes de diálogo com a gente, e que esse, tenho certeza, é só mais um, né, dos vários passos que vamos dar juntas e juntos. Quando a gente te procurou, né, para dizer um pouco da UENG, eu me lembro muito bem a forma com que nós terminamos, né, o comunicado, dizendo que é na certeza de que os nossos projetos se encontram na defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, que a gente caminha junto em defesa da UENG, né? E continuamos assim, e cada vez mais entendendo que é isso mesmo, né? E que as formas de defender e de lutar e de resistir têm se tornado cada vez mais concretas aí no diálogo com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e principalmente com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu sempre gosto também, né, de dizer um pouco sobre o que é a UENG, o que significa falar sobre a UENG. Eu acho que isso é muito necessário no debate que vamos fazer hoje, né? Porque quando a gente diz que a UENG ela nasce, né, desse projeto de interiorização, de democratização do ensino superior público em Minas Gerais, nós não estamos dizendo só também, né, de um projeto de universidade que se baseia na produção do conhecimento científico apenas, né? Nós estamos dizendo também de um projeto de universidade que intervém socialmente na vida das pessoas, né? Então, muito por isso também é extremamente importante que a gente debata questões como essa, que a gente construa caminhos, né, através da Assembleia, na construção de projetos de lei, na proposição de outros projetos, nas proposições orçamentárias também, para que a gente consiga garantir, né, que, de fato, a política de acessibilidade ela seja uma realidade para todas e para todos os estudantes que necessitam delas, né? E aí, dizer que quando a gente fala, né, sobre assistência permanente estudantil, nós não estamos dizendo também só de questões socioeconômicas, né? Nós estamos dizendo da permanência de todas e de todos os estudantes, porque nenhuma e nenhum estudante pode ficar para trás, né? E quando a universidade ela não garante estruturalmente condições para que os estudantes assistam às aulas, para que os estudantes frequentem a universidade, inclusive em seus espaços de socialização, ela está expulsando esses estudantes daquele espaço, né? Ela está dizendo que aquele espaço não é para esses estudantes e isso não é garantir, né, de fato, a permanência estudantil. Então, todo esse debate que estamos fazendo, ele perpassa também fundamentalmente por essa política, né, importante política pública, inclusive, de garantia de permanência estudantil nas universidades. Então, estamos muito felizes, eu vou me resguardar, vou ouvir, acho que vamos também ter, né, mais espaços para trocarmos outras ideias aí, na medida que o debate for acontecendo, mas é um processo tão importante para nós, do DCE, quanto é para você, Bia, ouvir, né, ter esse momento de escuta, assim, e é muito novo para a gente também, né, um processo que estamos construindo agora, sim, mas que já tem gerado
gerado bons frutos, que já tem gerado, né, grandes organizações e mobilizações em defesa também desses estudantes, assim. E é esse o nosso projeto de fato, né, uma UENG que seja de fato inclusiva, uma UENG que seja de fato democrática em toda a sua extensão, né, em todas as suas estruturas, das salas de aula, aos espaços de sociabilidade, aos atos do movimento estudantil, aos debates do movimento estudantil, às lives, às publicações nas redes sociais, em todos os espaços que a gente vai construir, assim, é uma coisa que a gente tem aprendido, né, e Letícia é uma pessoa muito responsável por isso, assim, né, de guiar a gente, de orientar a gente nesse debate, no sentido de fazer com que a gente, de fato, reflita, né, qual é a universidade que a gente constrói e qual é o movimento estudantil também que nós queremos construir, né, e que ele precisa traduzir na prática esse projeto que a gente constrói com tanto amor, né, e com tanta luta, assim. Então, vou passar a palavra para os companheiros, Letícia e Isadora, né, também companheiras de DCE, vou passar a palavra para vocês e a gente vai conversando aí. Obrigada, Camila. De fato, é um processo que requer trabalho, paciência e porque é um processo de escuta, né, e de coletividade. Mas eu acho que é assim que faz sentido, né? O que nós estamos fazendo. Letícia, eu busquei sua unidade aqui enquanto isso, é de Divinópolis, e a Letícia também é da direção do DCE, vamos falar certinho. Né? Unidade, inclusive, que eu estive, né, na unidade de Divinópolis. Então, é imperdoável eu ter esquecido momentaneamente. Mas você perdoa assim mesmo. E pelo menos é o meu pedido, né? Então, eu passo imediatamente para a Letícia. Lembrar as pessoas que estão nos acompanhando, o projeto, ele sempre pode ser acessado no site da Assembleia, com o número dele. No nosso caso é o 2245, a tramitação, todo o seu texto, né, são 9 páginas, porque nós buscamos ter um projeto que fosse bem completo, né, então é um projeto que tem os princípios que deverão ser observados, né, tem as diretrizes, né, do que nós estamos propondo, né, que é uma política estadual, né, então tem as diretrizes que devem ser respeitadas, né, e regulamentadas pelas instituições, e que são muitas, exatamente por isso, pela necessidade de nós termos uma política, né, o mais completa possível. Então, nós nos dedicamos muito a esse processo. Então, vou te passar, Letícia, para que você dê sequência e traga aí as suas considerações, o seu debate. Então, boa noite, gente, ao meu lado e a todo mundo que está assistindo também. O que dizer, né? Porque eu estou no 8º período da minha graduação, como a Bia já disse, eu faço Ciências Biológicas em Divinópolis, na UENG de Divinópolis, e eu não escondo isso de ninguém, mas eu passei a minha graduação inteira tentando construir essa luta. A princípio eu não fui reconhecida como pessoa com deficiência, e isso vem muito, né, das deficiências que a gente consegue ver, então aparentemente não conseguiram me ver como pessoa com deficiência, então nunca me reconheceram como tal. Mas sempre tentei lutar, sempre tentei buscar essas pessoas na universidade, senti muita dificuldade de unir essas pessoas, de encontrar essas pessoas. E aí chego no meu 8º período e aconteceu tudo isso que a Bia narrou, essa reunião, e aí eu pude falar, eu pude, né, trazer um pouco desse caminhar, dessa luta na universidade. E eu estou muito feliz de poder conversar sobre isso, de ter pessoas que nos escutam. Assim, é uma luta de uma vida inteira. Eu sou uma pessoa que nasceu com a deficiência já. E esses desafios na educação, de promover uma educação inclusiva, eles vêm desde sempre. Né? A gente não tem um olhar voltado para a educação inclusiva, a gente não tem essa percepção de outros horizontes, de outros mundos, de como esse debate deve acontecer na escola. Então, eu venho sofrendo com isso desde o meu ensino, né, fundamental.
E na minha construção como pessoa com deficiência, ela realmente veio de fato, né, para esse âmbito político na universidade. E eu não estava conseguindo fazer, né, isso efetivamente. Tentei, fiz diversas reuniões, mas nunca dava ninguém. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que esse projeto de lei, esse momento que a gente está tendo de escuta, ele é um passo muito grande para que a gente seja visto, né, para que a gente possa ocupar, né, as pessoas com deficiência. Muitas vezes elas não estão na universidade porque elas não se acham capazes, elas não acham um ambiente capaz. Eu gostaria de lembrar que a nossa deficiência, ela aumenta e diminui de acordo com o ambiente. Então, se eu, por exemplo, tenho dificuldade de mobilidade para andar, se eu chego num ambiente com rampa, se eu chego num ambiente com corrimão, a minha deficiência ela vai ser quase imperceptível, porque eu não vou ter tanta dificuldade para entrar no ambiente, para participar das atividades do ambiente. Mas se eu chego num ambiente que tem escada, sem corrimão, e aí minha deficiência ela já vai ficar um pouco difícil para que eu consiga estar no local. Então, é justamente esse pensamento, é tornar os espaços acessíveis para que a gente possa ocupar, para que a gente possa estar ali. Todos nós temos o direito de ter uma graduação, e é isso, muita alegria poder falar sobre isso, poder ter sido ouvida, né? Na primeira reunião que eu falei, eu nem falei, eu só chorei, porque eu fiquei muito emocionada mesmo. Eu gostaria de agradecer, Bia, pela escuta, né, por tudo isso. E é muito importante, de fato, que a gente tenha as condições para estar, né? A gente tenha as condições para participar do meio, que também é nosso, literalmente para ocupar esse espaço, né? O ensino remoto trouxe muitas dificuldades para as pessoas com deficiência. As plataformas que estão sendo usadas, elas não são acessíveis, então isso traz diversos transtornos para as pessoas. Enfim, é muito difícil. Esse momento de pandemia, ele realmente é muito difícil. E, enfim, a universidade também, ela muitas vezes não é acessível para a gente, mas vamos construindo a partir de passos como esse, que a gente chega lá. Muito obrigado pelo espaço. Fico muito feliz de ocupar isso aqui, de trazer o Giovan para ocupar junto comigo. O Giovan é um presente aí que eu conheci nessa luta, nesse debate, nessa discussão. Um cara incrível que eu tô muito feliz de conhecer também. E é isso aí, gente. Vamos seguir junto nessa luta por acessibilidade, por ocupação. E é isso. Muito obrigado. Olha, Letícia, eu que agradeço a gente ter a oportunidade do primeiro encontro, né, da escuta, e ter conseguido traduzir essa escuta em uma proposição, não é? No caso, um projeto de lei. Quando eu comecei como deputada estadual, o esforço o tempo inteiro era de como construir a prática parlamentar que tivesse sentido para as pessoas. E nos encontramos, né, numa situação muito difícil, foi a pandemia. A nossa reunião foi virtual, né, e a partir daí nós conseguimos avançar. E que bom que nós estamos nesse primeiro momento, né? Aliás, não é o primeiro, né? A gente já fez aí uma caminhada. Mas eu vou passar então para o Gilvan, que é estudante de Direito da UENG Unidade Tuiutaba, para que ele também traga as suas considerações. Um imenso prazer, uma satisfação de poder contribuir com esse momento aqui
muito especial para nós como pessoa com deficiência. Agradecer também na pessoa da Letícia, que me fez o convite, e que também é uma honra em conhecê-la e poder e participar, na verdade, né, dessa luta nossa. Eu me chamo Giovan, a professora Bia já disse aí, e eu fiquei deficiente com a idade de 33 anos. Eu não nasci assim, hoje eu estou deficiente visual, com comprometimento de 98% da minha visão, com 2% de vulto. Mas a minha trajetória passou pelo Uberaba, pelo Instituto dos Cegos, não sei se alguém conhece, Instituto Cego Brasil Central, no qual eu comecei a minha vida, né? Lá, aprendendo tudo aquilo que eu até então, né, não conhecia. E lá eu descobri que eu poderia ter uma graduação. E eu prestei o Enem, fui para a Universidade Federal de Uberlândia, campus de Ituiutaba, fiz História. Primeiro cego daqui de Ituiutaba pela universidade. Foi muito difícil, porque as pessoas não sabiam lidar com a diferença dentro da sala de aula. Para eu conseguir terminar essa graduação, foi muito esforço, principalmente da minha parte. Primeiramente, porque o Estado, eu digo de um modo geral, eles falam que a inclusão está aí, mas será mesmo que nós estamos incluídos? E eu pude perceber que não. Existem várias contradições do que se refere à inclusão. E, nesse sentido, eu tive um apoio muito grande do centro que a Universidade Federal de Uberlândia me concedeu para que eu pudesse. Monitoria, as digitalizações dos textos e tudo assim. E eu confesso a vocês que, para mim, foi uma satisfação imensa. Eu só pude participar de uma universidade, de estar dentro de uma universidade, nesse programa que o governo federal anteriores aí, promoveu a isso, que foi Universidades para Todos, né? E hoje eu me encontro na Universidade de Minas Gerais, na UENG, que eu estou realizando um sonho de criança em fazer direito. Passei pelo vestibular, não consegui como portador de diploma, né, do curso de História, mas passei pelo vestibular, consegui entrar e hoje estou ali. Percebendo toda a bagagem que eu já havia tido no passado, hoje eu me adequo a determinadas situações e faço com que os professores se adequem a mim. Como eu posso explicar isso? Claro, pela minha bagagem, mas nós percebemos, eu vou falar da minha deficiência, que é a deficiência visual, que o Estado não possui uma certa capacitação para que os professores recebam dentro das universidades, mesmo no ensino fundamental, no ensino médio, pessoas com deficiência. Volto a frisar que eles dizem que está aí. Observa-se, nós estamos na UENG da unidade Ituiutaba. A acessibilidade de piso tátil, ela não possui adequadamente para que me dê um total apoio para eu ter a minha autonomia dentro da universidade. Escadas, todos
todos os blocos são escadas, você não tem rampa, você não tem elevador. Então, eu observo que esse projeto que a professora Bia está trazendo para nós, inclusive, eu deveria ter, eu deveria ter cumprimentado ela desde o princípio, da forma como ela está tratando essa situação com as pessoas com deficiência, porque é raro achar alguém que lute pela nossa causa, porque é muito difícil essa situação de adequação de, de todos os processos que constrói esse avanço. Eu confesso para vocês, todos aqui que estão nos ouvindo, que avanços foram feitos, principalmente com a nossa Constituição, do artigo 206 aí, excelente artigo que promoveu, mas agora, a partir desse ano de 2019, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele trouxe abriu-se um leque para nós, mas precisa haver uma efetivação. E essa efetivação é que precisa ser feita para que haja a permanência de todos nós com pessoas com deficiência estejam ali e permaneçam na universidade. Porque eu digo a vocês, como a Letícia disse, não é fácil, é um enfrentamento de luta para você conseguir o seu lugar, para você estar diante de todas as barreiras que você tem ali, tanto da acessibilidade, como do ensino e aprendizagem, e como todas as outras lá. Então, eu estou muito satisfeito em participar desse momento aqui, que é um marco, né, para a universidade, para essas pessoas com deficiência, de ser realmente incluídos nesse processo da inclusão. E espero que não seja, que nós não paremos nesse sentido. Por que eu falo isso? Eu não estou pensando só em mim. Eu estou pensando de todas as pessoas que vão vir para ingressar na universidade. Quando chegarem, já ter mais um passo adiantado para que elas permaneçam na universidade. Então, com isso, eu percebo, com a atitude da Camila e do DCE, né, de promover essa política pública, e a professora Bia ter abraçado essa causa de forma tão especial e específica, isso me trouxe uma grande satisfação. E eu percebo que no nosso estado de Minas Gerais, no meu trabalho monográfico anterior, no curso de História, eu pude fazer um levantamento na nossa cidade, aqui, das pessoas deficientes que existem. Quando eu me deparei com o número do IBGE, eu fiquei, onde estão essas pessoas? Por que essas pessoas não estão nas escolas, essas crianças não estão nas escolas, esses adultos não estão estudando? Por que não estão nas universidades? Até então, quando eu fiz o levantamento e corri as escolas estaduais e municipais de Ituiutaba, pouquíssimos eu pude contar no dedo quantas pessoas deficientes, de um modo geral, estavam estudando. Então, professora Bia, eu quero reforçar algo que a senhora avança. Sei que nós sabemos
né, Letícia? Que veio vários avanços, mas também houve retrocesso. Mas os retrocessos, eu não vejo de forma que nós vamos esmorecer. Os retrocessos é para que nós avancemos. E eu espero realmente em contribuir com esse momento e poder ajudar e levantar todas e qualquer situações necessárias para que esses sujeitos possam ingressar na universidade e permanecer. Muito obrigado. Giovan, eu que agradeço a oportunidade de nos conhecermos virtualmente. Espero que tenhamos a oportunidade de nos conhecer presencialmente, quando vencermos, né, esse momento da pandemia. Mas eu quero agradecer, né, a possibilidade de você trazer a sua fala, seu relato, que, assim como a fala da Letícia, são fundamentais. Eu vou passar nós vamos ouvir a Isadora agora. Né? A Isadora, que é estudante de Direito também, da UENG Tuiutaba. Oi, gente. Como a Bia já falou, eu sou estudante de Direito da UENG Tuiutaba, também faço parte do DCE, juntamente à Letícia, que está na Diretoria de Políticas Públicas para Acessibilidade. Eu sou filha de pai surdo, eu convivo com uma pessoa com deficiência, então, desde os meus primeiros dias de vida, a minha primeira língua não foi a Libras, por pouco, mas eu fui criada numa casa muito silenciosa, e numa casa que me mostrou muito o significado da palavra inclusão. Em especial, quando a gente fala no papel das pessoas sem deficiência nas ações de inclusão, que é isso que eu quero trazer agora. Eu acredito que o meu papel no DCE e também enquanto estudante e enquanto cidadã seja nesse sentido, de trazer para todos vocês e também a nível pessoal, qual é o papel das pessoas sem deficiência. Eu me organizei aqui nos papeizinhos porque, como a Camila, eu também gosto de falar muito, e aí eu queria lembrar que eu gostaria de falar. Primeiramente, eu gostaria de falar que a inclusão ela é o resultado de um processo histórico, como os meninos falaram, né? Esse processo histórico, ele se deu mediante muita luta. Nós, muitos de vocês, eu acredito que devem saber, especialmente o Giovan, né, que é um historiador, que nem sempre a gente tinha teve um respeito pelas pessoas com deficiência. A gente tinha, desde nas sociedades primitivas, né, quando a gente fala lá na Idade Média, o extermínio e o banimento de crianças com deficiência. E somente a partir, mais ou menos, da Idade Moderna, que a gente teve uma aceitação das pessoas com deficiência, né? Porque era uma aceitação porque se acreditava que aquilo era um fardo que a família tinha que carregar e que a pessoa com deficiência era uma pessoa castigada. Ela nasceu assim porque ela estava pagando os pecados de uma vida passada, ou qualquer outra coisa. Então, a gente trouxe esse estigma do coitado, do fracassado, daquela pessoa que precisa de misericórdia, e era por isso que ela merecia estar viva, né? E esse processo de estigmatização e de exclusão, ele não veio acompanhado hoje de uma desconstrução. É evidente que hoje a gente tem muitos sucessos comparado ao que era antigamente, né? E, enquanto estudante de direito, eu preciso falar isso. Nós temos a Constituição Federal de 1988, que é uma Constituição muito bonita, é uma Constituição que é chamada Constituição Cidadã,
que ela veio depois de um período de redemocratização, depois de um período de ditadura, né? Então, a gente tem um período de redemocratização, e a gente teve a inserção no sentido formal, né? Então, a gente teve inserção no papel de que as pessoas, elas são iguais perante a lei, né? E isso foi muito positivo. Nós temos também, recentemente, né, 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trouxe disposições sobre a capacidade civil, trouxe disposições sobre avaliação biopsicossocial. O que significa isso? O artigo 2º, ele é muito certeiro nessa questão de avaliar, porque antigamente a gente tinha essa questão de considerar deficiente uma pessoa com deficiência somente aquele que tinha deficiência visível a nossos olhos, né? Então, uma deficiência de mobilidade, uma surdez, algo fácil de constatar. Então, o artigo 2º, ele foi muito certeiro em tratar dessas questões de uma avaliação que ela é biopsicossocial. Ela vai das questões de avaliar onde essas pessoas estão inseridas, por que essas pessoas têm por que a deficiência os exclui, né? Então, não é só uma avaliação da biologia. Eu acho que é porque falta nisso, então ela é deficiente. Não, é porque essa deficiência vem também de uma consideração de que essa pessoa é excluída em virtude dessa deficiência. E é a partir desse artigo 2º que a gente vai trazer uma concepção maior de formas de inclusão, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência também vai ser muito importante, porque vai trazer o direito à educação, vai trazer a questão do atendimento prioritário, então, desde atendimento no SUS, em fila, no geral, né? Quanto à questão dos surdos, a gente teve um avanço que foi anterior ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a Libras, ela foi regulamentada em 1993. Em 2002, ela foi reconhecida e aceita como forma de comunicação e expressão da comunidade surda, mas só recentemente ela foi colocada como segunda lei, ou segunda língua brasileira, né? Isso é muito importante, ser considerada não uma linguagem, mas uma língua própria do povo, que faz parte da sua cultura. Isso é parte do reconhecimento, da luta das pessoas com deficiência. Então, é importante que se fale o que essa herança, esse estigma que veio, trouxe para as pessoas com deficiência, apesar de termos leis que nos resguardam e que são muito importantes. E que fazem também ser importante que a gente crie ainda mais leis específicas, porque o questionamento que fica gente, mas a gente tem na Constituição que todo mundo é igual, a gente tem lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência de que vale para todo o território brasileiro, de que as pessoas com deficiência têm direitos, especialmente aqui que a gente está tratando, tem direito à educação. Então, por que precisava de um projeto de uma lei especificamente para o Estado de Minas Gerais? É justamente porque essas leis não estão sendo cumpridas. A gente não tem uma igualdade, uma equidade no sentido material. Isso não acontece, porque nós temos barreiras que são chamadas barreiras atitudinais. É uma espécie de metáfora que vai materializar preconceitos e predisposições negativas quanto ao potencial e quanto à capacidade das pessoas com deficiência. Porque quando a pessoa é acunhada com pessoa com deficiência, existe uma ideia de que aquela deficiência, ela vai resultar numa incapacidade total do indivíduo. O surdo, aquela pessoa é surda, então ela não fala, aquela pessoa, ela não pode casar, ela não pode trabalhar, ela não pode fazer nada. A pessoa com deficiência física, não, ela não vai poder fazer nada, ela não pode casar, isso ressoa na incapacidade total dela. Então, e também, mais uma vez, um outro preconceito, outra barreira que vem dessa herança é quando a gente fala considerar as pessoas que têm o mesmo tipo de deficiência como se elas fossem iguais, como se elas tivessem as mesmas necessidades de adaptação. E a gente vê muito isso na faculdade, na nossa universidade. O Giovan, ele é não vidente. Quer dizer que ele vai ter as mesmas dificuldades que o aluno ciclano, que também tem deficiência visual? Não.
a deficiência não é algo que vem antes do Giovan, é uma característica dele, mas isso não o torna uma pessoa igual todas as outras. Ele é singular da mesma forma que todos nós somos pessoas sem deficiência também. E dessa questão de não singularizar a pessoa com deficiência, que a gente vai trazer aqueles apelidinhos feios, né? É o mudinho, é o surdinho, ele é o aleijadinho, né? De onde isso vem? Essas barreiras atitudinais, então, elas vão prejudicar a igualdade e a equidade no trato das pessoas com deficiência, porque vão reduzir essas pessoas ao impedimento, ao serem definidas somente como isso, porque essas restrições, seja de natureza física, sensorial, funcional, intelectual, não as define por inteiro. Isso faz parte delas, mas não as define. E com isso a gente tem uma objetificação dessas pessoas, né? Então, qual que é a função da pessoa sem deficiência e qual vai ser também a importância dessa lei, desse projeto de lei que a Bia nos trouxe? Primeiramente, o compromisso inclusivo, ele deve ser um compromisso que deve ser levado por cidadania, por respeito, por acreditar na igualdade, né? A gente, pessoas sem deficiência, não deve, quando a gente entrar para assumir esse compromisso inclusivo, a gente não pode se colocar como benfeitor. Eu sou uma pessoa muito boa, porque eu estou fazendo isso. Porque isso apenas reforça a imagem de que a pessoa com deficiência é uma pessoa coitada e que ela não pode lutar por si mesma, né? Mas é importante a gente ter uma atenção de assumir que, enquanto pessoas sem deficiência, nós temos privilégios. Nós somos mais escutadas, isso é verdade. As pessoas não dão voz para as pessoas sem deficiência. Porque eu me lembro que a Letícia me disse, eu espero que você não se importe que eu diga isso, Letícia, mas ela me disse, depois que a gente conversou da reunião, porque eu não a conhecia, que ela não ia falar desse assunto na reunião. Eu trouxe o assunto para a reunião que a gente estava com a Bia, porque era algo que estava me incomodando. Então, eu usei a minha voz para trazer isso. E eu não fiz mais que a minha obrigação enquanto cidadã, porque o compromisso, inclusive, é um compromisso de todas as pessoas, né? Então, por que eu devo atuar, né, na inclusão? Qual que é a finalidade? É justamente essa, é o respeito às pessoas, é justamente acreditar nesse Estado democrático de direito, é acreditar que as pessoas devem ser tratadas com equidade. E o primeiro passo é assumir esse compromisso inclusivo. E o segundo passo que eu elenquei aqui é a difusão do conhecimento. E quando você assumir esse compromisso inclusivo, que você assuma também a sua posição, o seu espaço de fala. Então, que bom que você conseguiu falar, que bom que eu consegui falar sobre as dificuldades que eu vi na minha unidade das pessoas com deficiência. E aí, eu me permiti abrir o espaço para que pessoas com deficiência fossem ouvidas, porque são elas que sabem quais são as dificuldades. São elas que sabem quais são as barreiras, são elas que sabem por que a inclusão que está posta não está sendo positiva. Elas sabem por que escolas especiais, que elas vão dar um tratamento específico para as pessoas com deficiência, vão segregar essas pessoas em um lugar, em outro lugar, numa escola regular, por exemplo, trazer as pessoas sem deficiência, por que isso é positivo e por que isso é negativo, né? Então, quando temos estudiosos na área que falam, não, mas a educação especial, aquela na minha cidade, eu não sou de Minas, eu nem falei sobre isso, né? Eu sou do interior de Goiás e lá na minha cidade tem a escola, o pessoal chama de escolinha. A escola chama Escola Professor Alfredo Maris da Costa, mas todo mundo chama de escolinha, porque eles não colocam que lá é uma escola de verdade. Justamente isso é trazido porque toda vez que é uma pessoa com deficiência, eles pegam e jogam naquela escola.
E aí, esse hábito de jogar naquela escola, o que aconteceu foi que não havia um desenvolvimento das pessoas com deficiência. Né? Eles colocavam todos juntos, as pessoas com deficiência intelectual, surdos, as pessoas cegas, não as individualizando e acreditando na capacidade, no potencial daquelas pessoas, somente as segregando. Então, nós, pessoas sem deficiência, temos que abrir espaço para que as pessoas com deficiência falem quais são as barreiras, porque às vezes a gente visualizamos alguma coisa, achamos que a gente está fazendo alguma coisa legal, alguma coisa positiva, mas aquilo não é interessante, não é legal. Porque quem sofre com aquele problema, quem sofre com as dificuldades, com as barreiras atitudinais que temos, essas barreiras que são históricas, que é uma herança muito feia, são as pessoas com deficiência. Elas precisam ser ouvidas. A gente precisa dar voz para essas pessoas. Né? E quando a gente traz as pessoas para o ambiente, a gente as ouve, é só assim que é possível fazer inclusão. É só assim também que foi possível que esse projeto de lei ele estivesse aqui. E só assim vai ser possível que a gente faça do ambiente acadêmico um ambiente verdadeiramente inclusivo, não só um ambiente em que eu vou permitir que as pessoas com deficiência estejam, mas que elas permaneçam, que elas tenham acesso verdadeiro ao ensino, que elas aprendam como todas as pessoas aprendem, como pessoas sem ou com deficiência, pessoas pretas, enfim. Eu acho que falei tudo. Eu queria agradecer a oportunidade, Bia, assim, esse espaço que você está abrindo é um espaço muito importante. Queria falar também que eu sou muito feliz de ter conhecido a Letícia nesse espaço que você ofertou, porque foi assim que houve um despertar maior para mim nessa luta, né? Apesar de eu ter o pai surdo, e eu acho que eu tinha uma visão muito iludida da inclusão, né? Eu acho que eu não enxergava os problemas que estavam ali, bem na minha frente. E isso me despertou, e eu pude conhecer pessoas incríveis, e eu espero estar assim, contribuindo para alguma coisa para que a inclusão realmente aconteça, para que eu, com os meus privilégios, eu consiga fazer com que essas pessoas sejam mais ouvidas, elas estejam verdadeiramente no ambiente, e não só estejam, mas que permaneçam, que sejam visíveis. E é isso. Eu, como professora, eu sou professora dos anos iniciais do ensino fundamental. Eu, como professora, diria que foi uma das mais belas aulas que alguém poderia acompanhar pelas redes sociais. E essa aula, ela se dá exatamente quando a gente se dispõe a escutar as pessoas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. E esse momento de rede social, de WhatsApp, é um momento que todo mundo fala, mas as pessoas não escutam as outras. E esse momento, ele é um momento muito rico, porque foi da escuta que a gente conseguiu construir, e essa invisibilidade que tentam, né, impor, que eu acho que vocês disseram um pouco disso aqui nesse lançamento. Eu quero deixar o compromisso de nós levarmos essa discussão para a Assembleia Legislativa, realizando debate na Comissão de Educação, né? É importante fazer o debate lá, que é o espaço institucional, contar com vocês para que vocês multipliquem, né, a notícia de que tem um projeto de lei que foi construído à luz da realidade, da escuta, para que nós possamos avançar na sua tramitação, e para que a gente, inclusive, converse com aqueles que possam estar desencantados, que é possível fazer da política esse espaço de ocupação, né? É o lugar que precisa ouvir as pessoas, e é o que nós buscamos fazer. Então, quero agradecer a Camila, né, como coordenadora do DCE, que teve a primeira iniciativa, né, da provocação para que nós nos reuníssemos, e daí
tem várias outras demandas, né, Camila? Essa não foi o único apontamento, o único encaminhamento feito naquela reunião. Tem mais tarefas que eu deva cumprir, né? Eu tenho mais para-casas para fazer. Não foi, essa foi grandiosa, mas eu quero dizer que eu sei que tem mais tarefas que eu tenho que cumprir. Eu fiz um caderninho de tarefas aqui para que eu possa didaticamente trabalhar. Então, quero agradecê-la. Eu quero agradecer a Daniela Oliveira, né, que faz parte da nossa assessoria do mandato, que foi quem se desdobrou, né, no estudo para que nós pudéssemos chegar a um projeto que ficou muito bacana, né, ficou muito bacana mesmo. Então, quero agradecer a Dani por essa dedicação, né, ela é exímia, buscando sempre o melhor, né, e isso foi muito importante. Quero agradecê-la, quero agradecer a Letícia, quero agradecer a Isadora, que falou agora, e o Giovan, né, a forma como ele debateu, um professor historiador, de fato nos identificamos muito, né, e a forma como trouxe, né, a sua vivência. E acho que a Isadora, quando ela traz o seu debate, é também um lugar importante. O projeto a gente trouxe aqui também, né, o direito da família para ter acesso ao plano de desenvolvimento individual, de modo que a família possa também ter direitos, né, que acho que também é um grupo que pode ficar invisibilizado, né, e a Isadora trouxe bastante isso. Enfim, gente, eu quero agradecer todo mundo que acompanhou aqui na nossa página, que também as redes, elas precisam ser usadas para o bem, né, então acho que a gente cumpre essa tarefa ao trazer esse debate para cá. Muita gente participou, e, portanto, ao participar, de alguma forma, aí, ó, várias falas sendo colocadas aí por quem está participando conosco, o Harrison colocando seu posicionamento, a Maria José, Ivanisa, Isabel, Águida, José Roberto, a Rosana Zica, o Endley, a Fernanda Lage, a Célia, que é professora aqui de BH, muita gente participando aqui. Eu quero agradecer, porque essa conversa nossa, a Isabel, fica aqui disponível para que as pessoas possam depois acompanhar. Oi, Camila, diga. Não, quero só para a gente terminar, assim, né, primeiro dizer, né, que vitória do povo brasileiro, derrubamos o decreto de privatização do SUS, e deixar aí esse recado também, né, que o SUS, ele promove, né, diretrizes de atuação que também são muito importantes, né, para que a gente garanta atendimento de qualidade para as pessoas com deficiência, que a gente garanta, né, saúde para as pessoas com deficiência. Então, acho que não poderíamos deixar, né, de passar essa oportunidade aí de novo, né, mais uma vez, defender aí o nosso SUS e defender os nossos direitos. Muito bem, é uma questão fundamental. Eu vou aproveitar e vou deixar um abraço também para os servidores públicos, que ontem foi a celebração, né, do Dia do Servidor Público, e é quem nós precisamos valorizar e reconhecer, né? Essa semana fizemos o debate, essa semana, né, a gente está fazendo tanta coisa, essa semana também nós fizemos o debate do orçamento da UENG e da Unimontes, não é? Porque a gente tem que disputar orçamento para a universidade pública, né? E eu já protocolei um outro projeto que foi resultado de uma... Aí, tá vendo por que é bom conversar? Resultado de uma atividade que eu fui convidada com a Duno Montes, que também participou do UENG, e nessa atividade foi debatido, né, a importância de você ter recursos garantidos na legislação para as nossas universidades. Foi citado nesse debate, né, a experiência de São Paulo, que destina parte da sua arrecadação de ICMS para as universidades estaduais, e aí eu, como atenta, à escuta, falei assim, opa, vamos disputar o orçamento. Então, do debate com a Duno Montes,
e a do ENG, veio a iniciativa já protocolada, ousadamente, querendo destinar 10% do ICMS arrecadado no Estado para o ENG e para a Unimontes. Considerando, gente, o que o Estado investe é uma vergonha, 0,22% e 0,3%. Eu tenho vergonha. Tem coisas que dão vergonha alheia, e é o caso, né? Como é que um Estado como Minas Gerais não investe 1% do que arrecada, ou 1% das suas despesas, do total das suas despesas, não é para a universidade pública? Isso realmente... e eu tenho aprendido a necessidade de nós nos anteciparmos, né? E é o momento de fazer o debate de orçamento. Então, está lá, 10% do ICMS para as nossas duas, né, queridas, o ENG e o Unimontes. E vamos disputando, né? Se a gente não disputar orçamento, eles disputam e ganham. E o dinheiro que tinha que vir para o público vai para o privado, né? Então, da escuta, a gente tem feito processos bem bacanas, né? De disputa, né? Através do projeto de lei é uma disputa, né? Quando você discute orçamento, é uma disputa de prioridades. Não dá para fazer tudo com orçamento. Você vai fazer o quê? Nós estamos disputando que o Estado invista na UENG e na Unimontes, né? Então, aí, ó, da escuta, a gente vai trabalhando, né, e vai construindo aí possibilidades e alternativas. Eu pergunto se alguém quer fazer mais alguma consideração, ou nós podemos encerrar essa nossa conversa, né, o que a gente chamou de lançamento virtual desse projeto de lei. Depois eu vou disponibilizar o link do projeto para que as pessoas possam acompanhar, né, aqui na página onde está a nossa live também, para que as pessoas possam ir acompanhando. Lá tem como dar opinião, viu? Eu acho que é uma questão que pode ser importante, porque a opinião no site, ela é importante para as pessoas verem que existe uma demanda da sociedade para aquela proposta, né? Então, eu convido as pessoas que estão nos acompanhando que façam isso, que sempre entrem no site da Assembleia e deem a sua opinião, né, sobre os projetos de lei. Pergunto se mais alguma consideração, nós podemos nos despedir e despedir do povo que está conosco. Podemos fechar? Sim? Então, com isso, nós fechamos. Agradecer, então, mais uma vez, as meninas e o menino que esteve aqui nessa nossa conversa, participando, né, os nossos estudantes, o Gilvan, Camila, Isadora e Letícia. E vamos agora falar para muita gente que existe possibilidade de termos uma política estadual para pessoas com deficiência nas nossas instituições de ensino superior no Estado, né? Agradeço muito, agradeço todo mundo que está aqui nos acompanhando. Aqui, ó, a Deolinda chegou agora, José Martins chegou agora, pessoal que dizendo viva o SUS, a Daniela está aqui também acompanhando, e nos dando uma boa noite. E é isso, pessoal, um forte abraço. Amanhã nós vamos ter uma conversa com a bancada do Livro do Sul de Minas. É isso, né? A gente vai estar sempre conversando, aí amanhã é outra agenda aqui na nossa página, e nós seguimos aí, eu com as tarefas todas, que fiquei incumbida da reunião com os estudantes, e a gente vai construindo e vai consolidando, que também é uma parceria, né? De um processo coletivo que a gente vai construindo. Giovanni, sinta-se abraçado. Ainda nos encontraremos, eu conheço Ituiutaba, já estive aí algumas vezes, na campanha, quando eu fui candidata também eu estive aí, fiz uma plenária que foi muito bacana, mas já estive aí várias vezes, então vou voltar. Divinópolis está mais pertinho, tive a oportunidade de já conhecer a unidade da UENG Divinópolis, né? Eu tinha um compromisso de ir em todas as unidades em 2020, a pandemia impossibilitou, mas nós vamos superar essa pandemia, com ciência, com vacina, nós vamos superá-la e teremos a oportunidade de conhecer todas as nossas unidades da UENG e podermos fortalecer as nossas universidades públicas. Então, um abraço para vocês e até a nossa próxima tarefa de fortalecimento da UENG, da Unimontes e da realidade dos estudantes. Camila, antes que eu encerre, deixa eu prestar conta para vocês. Eu havia feito uma indicação. Nós, deputados, podemos aproveitar aí o minuto restante para dar uma hora de live. Deputados fazem indicação no orçamento, né, para a sua execução, é o que a gente chama de emenda parlamentar.
E eu priorizei ciência e tecnologia, as nossas universidades, além de todo o recurso destinado ao fortalecimento do SUS e as escolas estaduais, alguma coisa com agricultura familiar também. E tinha feito a dedicação de uma emenda para a UENG, com um objeto que ficou impossibilitado diante da pandemia, aí nós conseguimos transformar essa indicação de emenda que vai ser revertido para os estudantes no Bolsa Emergencial, acho que é esse o nome. 240 estudantes vão receber Bolsa Emergencial através dessa emenda que nós indicamos. Queria prestar contas para vocês, porque, né, prestar contas, o dinheiro é público, eu falo sempre isso, o dinheiro é público. O que nós fazemos é dizer qual é a sua prioridade, né? E eu indiquei a UENG como uma das prioridades de emenda parlamentar. E aí nós conseguimos transformar, vão ser 250 bolsas, porque tem bolsa emergencial, né? Que pode ser importante fazer a diferença. São 2 meses. A emenda resultou em 240 estudantes atendidos, novembro e dezembro, espalhado nas unidades, não tem uma unidade só, né? Então, presto contas, e foi possível isso também porque nós temos uma parceria, né? A gente vai construindo as coisas, quando a gente conhece a realidade, a gente vai se organizando, e na reunião que nós tivemos, a questão da precariedade, né, e da dificuldade da permanência dos estudantes foi um dos pontos trazidos na reunião, né? Não tem nada a ver com a nossa conversa de hoje, mas tem a ver com esse diálogo com os estudantes. Então, presto contas para vocês, depois mando as informações para que vocês acompanhem, né? E eu fiquei muito, muito satisfeita, porque não poderia ter utilizado melhor do recurso do que possibilitar, né, alguma forma de permanência dos nossos estudantes da UENG. Então, presto contas do trabalho parlamentar, deixo de novo mais um abraço para vocês, e a gente se encontra aí nas trincheiras pelo fortalecimento da nossa UENG e da nossa Unimontes também, são as duas. E da nossa FAPEMIG, porque a pesquisa também é fundamental para as nossas universidades. Forte abraço. E viva o SUS, né? Que a Camila nos trouxe aí, e viva o SUS também. Viva as nossas universidades. Viva o SUS, viva o UENG, viva a Unimontes. É isso. E quem nos acompanha, tchau. Abraço. Um abraço.